tribunal está silencioso. Na frente do júri, uma jovem de 21 anos segura uma réplica de arma. As mãos tremem, o rosto está molhado de lágrimas. O advogado pede que ela mostre exatamente o que fez naquele dia. Ela hesita, mas obedece. Aponta para frente, como quem revive o momento em que tudo saiu do controle. A mulher se chama Hannah Payne. E naquele instante, ela não está apenas revivendo um crime, está tentando explicar como uma boa intenção terminou com um homem morto. Mas o que realmente aconteceu entre Hannah e Kenneth Yerin, um avô de 62 anos, completamente desarmado, em uma rua comum da Geórgia? Por que uma jovem sem qualquer treinamento policial decidiu perseguir, encurralar e atirar em um desconhecido? E, no fim, a pergunta que ecoou por todo o país. Essa é a história de um caso que dividiu opiniões, expôs feridas antigas dos Estados Unidos e mostrou o quanto a linha entre fazer o certo e cometer um crime pode ser tênue e fatal. Era o fim da tarde de 7 de maio de 2019, em Clarkston, um pequeno subúrbio da Geórgia. Hannah Payne estava em seu carro quando viu um acidente leve acontecer alguns metros à frente. Um caminhão vermelho bateu de raspão em outro veículo e, sem parar, seguiu em frente. No volante, estava Kenneth Yerin, um homem negro de 62 anos, visivelmente desorientado. Testemunhas depois diriam que ele parecia confuso, talvez passando por uma emergência médica. Nada indicava perigo. Ninguém havia se ferido. Mas, para Hannah, aquilo soou como uma injustiça acontecendo diante de seus olhos. Ela ligou para o 911 e decidiu seguir o caminhão, contra todas as instruções da central. O operador foi claro: não siga o suspeito. Fique onde está. A polícia está a caminho. Mas Hannah insistiu. Disse que só queria anotar a placa. Disse que estava apenas ajudando. E enquanto falava, acelerava. O que deveria ser uma atitude cívica virou uma perseguição de mais de 1 quilômetro. Testemunhas relataram que a jovem manteve contato com o 911 durante todo o tempo, ignorando os avisos para parar. Em certo momento, mentiu ao dizer que estava apenas seguindo de longe. Mas não estava. Ela bloqueou o caminhão, estacionou o próprio carro atravessado na via e saiu armada. Ali, a tensão começou a subir rápido. Kenneth Yerin estava confuso, sentado no banco do motorista, sem ameaças, sem arma. Hannah, de pé, com uma pistola na mão, começou a gritar. As versões divergem sobre o que aconteceu nos segundos seguintes. O que se sabe é que ela abriu a porta do caminhão e tentou puxá-lo para fora. Testemunhas ouviram, e então, um único disparo. O tiro atingiu Yerin no peito. Ele caiu para o lado. Hannah largou o telefone, ligou novamente para o 911 chorando. Disse: ele tentou pegar minha arma. Mas o que se ouviu do outro lado foi frieza. Senhora, nós dissemos para não segui-lo. Os vizinhos correram para a rua. Vários testemunharam a cena. Nenhum deles viu o homem atacar. Nenhum ouviu ameaças. O que todos viram foi uma mulher branca armada, apontando contra um homem negro idoso, e o som seco de um disparo que encerrou 2 vidas, uma fisicamente, outra moralmente. Quando a polícia chegou, Kenneth Yerin já estava sem vida. E Hannah Payne estava ilesa. Sem arranhões, sem hematomas, sem sinais de luta. Mesmo assim, insistiu que havia sido atacada e que agira em legítima defesa. Mas as contradições surgiram rapidamente. Em suas declarações, ela trocava versões, descrevia confusões de gestos, hesitava nos detalhes. Horas depois, uma frase gravada em vídeo mudaria tudo. Ao conversar com os policiais, ainda no local, Hannah disse que ele mereceu. A frase ecoou nos noticiários e nas redes sociais. Ele mereceu. 3 palavras capazes de desmontar uma defesa inteira. Nos dias seguintes, a investigação revelou que Hannah tinha 0 experiência policial, mas carregava uma arma no carro e já havia comentado com amigos que usaria se fosse preciso. A promotoria não teve dúvidas. Aquilo não era autodefesa, era justiça pelas próprias mãos. Ela foi presa e acusada de homicídio doloso, agressão agravada, cárcere privado e porte ilegal de arma durante um crime. E, por trás de cada acusação, crescia uma discussão nacional. Quantas vezes o medo e o preconceito são disfarçados de cidadania? Enquanto aguardava julgamento, Hannah permaneceu em liberdade condicional. A defesa alegava que tudo foi um erro trágico, uma sucessão de más decisões, um impulso guiado pelo pânico. Mas para a família de Kenneth Yerin, não havia pânico, apenas escolha. Ela escolheu seguir. Escolheu bloquear. Escolheu atirar. Anos se passaram. O caso se arrastou por causa de adiamentos,
recursos e mudanças de juízes. Mas em junho de 2024, o tribunal finalmente abriu as portas para o que seria um dos julgamentos mais acompanhados do estado. De um lado, a família Erin, carregando a foto de Kenneth sorrindo ao lado dos netos. Do outro, Hannah, agora com 26 anos, o rosto pálido, o olhar vazio, tentando convencer o júri de que não era uma assassina, apenas alguém que quis ajudar e perdeu o controle. E é aqui que o caso tem seu ponto mais importante. No momento em que o advogado da defesa pediu que Hannah segurasse a réplica da arma, a respiração da sala parou. Era a primeira vez, em 5 anos, que todos viriam um gesto que custou uma vida. Mas o que aconteceu em seguida, e as palavras que ela pronunciou chorando diante do júri, mudariam o rumo de tudo. O tribunal de Clayton County estava lotado. Cada assento ocupado por pessoas que, por motivos diferentes, queriam ver justiça. Quando Hannah Payne entrou, o silêncio pareceu pesado demais para caber entre 4 paredes. O promotor ajeitou os papéis, olhou para o júri e começou com uma frase que não era só acusatória, era moral. Ela não foi atacada. Ela foi contrariada. E confundiu contrariedade com perigo. O caso, que havia se tornado símbolo de discussões raciais e éticas nos Estados Unidos, não era mais apenas sobre um disparo. Era sobre o que levou uma jovem sem autoridade alguma a agir como se tivesse o direito de decidir quem merecia viver. A acusação apresentou os áudios das ligações para o 911. Na primeira, Hannah parecia calma, racional, cooperativa. Na segunda, sua voz muda. Grita, chora, mente. Diz que ele tentou pegar sua arma. Mas quando a operadora lembra que havia sido instruída a não segui-lo, a resposta dela soa mais como desafio do que desespero. E então, a frase que ecoaria por todo o julgamento: ele mereceu. Os jurados escutaram em silêncio. Alguns desviaram o olhar. Outros franziram o senho. Naquele instante, o caso deixou de ser técnico e virou humano. Não era mais sobre balística, trajetórias ou impressões digitais. Era sobre empatia, sobre o que move alguém a apertar o gatilho quando poderia simplesmente ir embora. A defesa, por sua vez, insistiu em reconstruir Hannah como uma garota comum. Universitária, noiva, trabalhadora, sem antecedentes. Disseram que ela quis ajudar, que agiu no impulso, que o medo tomou o controle. E quando chegou sua vez de testemunhar, Hannah chorou. Disse que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer, que só queria fazer a coisa certa. Mas o promotor se levantou devagar, esperou o silêncio se instalar e perguntou: fazer a coisa certa, com uma arma na mão? Foi então que veio a cena mais tensa do julgamento. O juiz permitiu que a defesa entregasse a Hannah uma réplica da pistola que ela havia usado. Ela se levantou, hesitante, e com a mão trêmula segurou a arma de plástico. O advogado pediu que demonstrasse como tudo aconteceu. Ela esticou o braço, apontando para o vazio, descrevendo o momento em que, segundo ela, Kenneth teria segurado sua mão. Ele me puxou, e eu gritei para ele soltar. Sua voz falhou. O advogado insistiu: e onde estava o seu dedo? Hannah respondeu: encostado, mas não no gatilho. O promotor então se aproximou e perguntou: e por que estava apontando para ele? A pergunta caiu como uma sentença antecipada. Nos dias seguintes, a promotoria mostrou imagens do local, depoimentos de vizinhos e laudos periciais. Nenhum indício de luta. Nenhuma marca em Hannah. As roupas limpas. O corpo intacto. E as mensagens encontradas em seu celular dias antes do crime, em tom de brincadeira, mas reveladoras, em que ela dizia que sabia usar uma arma e que não teria medo de sacar se fosse preciso. A defesa tentou minimizar, dizendo que eram apenas conversas casuais. Mas o promotor foi incisivo: palavras têm peso. E naquele dia, ela provou que estava disposta a cumpri-las. O júri ouviu tudo. Houve momentos em que o rosto de Hannah parecia pedir desculpas ao vazio. E outros, em que ela olhava para baixo, imóvel, como se já entendesse o inevitável. Quando chegou a hora do veredito, a tensão era quase palpável. O juiz pediu silêncio. Um dos jurados se levantou e leu em voz firme: nós, o júri, declaramos a Hannah Payne culpada de todas as acusações: homicídio doloso, agressão agravada, cárcere privado e porte de arma durante a prática de crime. Hannah abaixou a cabeça. O choro veio, desta vez, sem controle. A família de Kenneth Erin se abraçou. Não em comemoração, mas em alívio contido, o tipo de alívio que não traz ninguém de volta. O juiz se inclinou para o microfone. A corte impõe a sentença de prisão perpétua,
com possibilidade de liberdade condicional. Foi o fim de uma história que começou com uma decisão de fazer o bem, e terminou com 2 vidas arruinadas por completo. Após o julgamento, muitos se perguntaram o mesmo: o que realmente move alguém a agir como autoridade quando não tem o direito? É impulso, orgulho, medo, ou o desejo inconsciente de controlar o que teme? Hannah Payne nunca mais voltaria à vida comum. Na prisão, ela é lembrada como a mulher que quis fazer justiça e acabou simbolizando tudo o que dá errado quando se confunde senso moral com poder. E para a família de Kenneth, restou vazio, e a certeza de que o avô que costumava consertar bicicletas para os netos foi morto por alguém que nem sequer o conhecia. Os repórteres que acompanharam o caso disseram que, ao final do julgamento, o tribunal ficou em silêncio por alguns segundos antes que alguém se levantasse. Não havia aplausos. Apenas o som dos passos de Hannah sendo levada sob custódia. Ela não era policial. Nunca teve crachá, treinamento, nem autoridade. Mas, naquele dia, agiu como se tivesse. E por isso, um homem morreu. O que torna essa história tão perturbadora não é apenas o crime, é o espelho que ela oferece. Quantas vezes acreditamos estar fazendo certo, quando na verdade estamos apenas alimentando o próprio ego? Quantas decisões fatais nascem da necessidade de estar certo, e não de fazer o certo? Hannah Payne disse uma vez que tentou ajudar. Mas ajudar exige empatia. E naquele dia, tudo que faltou foi justamente isso. Então, se essa história ensina algo, é que justiça não é uma arma, nem um impulso. É um limite que precisa ser respeitado, porque quando alguém cruza essa linha, ninguém sai inteiro.